No caso é Pede Pod, né? Isso. Pede Pod Amo. É um prazer ter a presença do senhor aqui. E a gente gostaria que o senhor contasse um pouquinho da sua história. Bem breve, só para uma introduçãozinha. Tá, tenho a formação de médico veterinário, né? Eu sou pós-graduado em clínica médica e cirúrgica de cães e gatos, e em neurologia e neurocirurgia de cães e gatos também. Eu trabalhei tanto em clínica médica dos cães e gatos, mas trabalhei também na parte de zoológico, em conservação e manejo de animais selvagens. E agora eu vim para a área acadêmica, né? Já é a segunda faculdade que eu estou lecionando, estamos aí. E tá gostando? Estou gostando. Antes de ser veterinário eu era professor de música, então sempre fui professor, né? Então, para mim é tranquilo. Sim. E qual que foi o incentivo, o maior incentivo para o senhor entrar na área de medicina veterinária? Então, pra ser bem sincero, a minha história ela é meio confusa, né? Eu acho que não é comum como dos outros veterinários. Eu não queria ser veterinário. Já começa por aí. Eu era uma criança muito tímida, né? Eu não conseguia falar em público, eu não conseguia... Pra vocês terem noção, eu não conseguia falar com as pessoas olhando no olho delas. Sim. E daí eu passei com a psicóloga e falou assim, não, vai fazer um teatro, vai se soltar, vai fazer alguma coisa assim. Daí fiz teatro, fiz várias peças, e daí eu falei assim, quero seguir essa área, queria fazer artes cênicas. Sim. Só que daí com 17 anos eu tive paralisia facial. E daí eu falei assim, nossa, como que eu vou ser ator agora paralisado, né? Não tem como. E daí o médico falou que talvez não voltaria, voltou depois de alguns meses. Só que daí eu falei assim, eu preciso de uma outra profissão agora, né? Daí eu passei com uma psicóloga, fiz aquele teste ocupacional e deu que eu precisava de uma profissão que não fosse rotineira, né? Então, cada dia que eu fosse tinha uma experiência nova, uma experiência diferente. Dela sugeriu a medicina veterinária. E assim, eu lembro que nessa época eu tinha uns 18 animais em casa. Nossa. Daí eu falei assim, eu acho que eu gosto de animais mesmo, né? Daí eu fiz um curso técnico de auxiliar veterinário. Sim. Daí eu falei assim, gostei, né? Vamos ver. Daí entrei na faculdade e falei assim, vou fazer um ano, vamos ver se dá certo ou não. Fiz um ano, fiz 2, 3, 4, 5, daí no 5 eu falei assim, gostei. Na formação. Daí eu falei assim, agora eu vou fui pra pós, daí agora iniciei no mestrado na Unicamp e foi assim a minha história. Sim. E o senhor está no seu segundo mestrado? Eu estou no primeiro mestrado, eu sou graduado, tenho 3 pós-graduações, Sim. Eu tenho diagnóstico por imagem também, agora eu estou no meu mestrado. No mestrado? Isso. Sim. Quer fazer algumas perguntas relacionadas Vamos fazer sim. Então, a gente separou algumas perguntas para te fazer. Para a importância também da galera que está assistindo, em geral. A gente queria saber um pouco sobre os cuidados preventivos para a saúde dos animais de estimação. O que você nos diz sobre isso? O que eu vejo primeira coisa, independente da espécie que a pessoa quer ter como animal de estimação, então se é cão, gato, papagaio, enfim, ele tem que estudar antes sobre, né? Porque muitas pessoas têm um animal que é simples, né, entre aspas, que é comum, cachorro e gato, por exemplo, mas as pessoas não sabem como é realmente ter um cachorro e gato, que o gato é totalmente diferente do cachorro, o que ele precisa de insumo, o que ele precisa de material, de bem-estar é completamente diferente de cachorro, né, e eles têm que entender que é como se fosse um filho mesmo, né? Então tem que ter um investimento de passar pelo médico nas primeiras fases, todo mês para ser vacinado, né? Para ter orientação pediátrica. Depois de um ano de vida, passar no veterinário todo ano. A partir dos 7 anos já é idoso, então pelo menos a cada 6 meses passar no médico veterinário para que a gente cuide dessa medicina preventiva, né? Para que se aconteça
aconteça alguma coisa, a gente consiga lidar com a melhor forma, né? Hoje a medicina veterinária está muito avançada, né? Hoje a gente sabe as raças que são mais predispostas, as doenças que ocorrem em cada ciclo de vida. Então, justamente para ter esse acompanhamento, para o veterinário falar, olha, o seu animal é assim, assim, assado. Ele precisa fazer isso. É igual, por exemplo, escovar dente. O animal precisa escovar o dente todos os dias, né? E ninguém sabe fazer isso, né? Cabe ao veterinário também orientar, olha, é assim que você escova os dentes, é assim que você acostuma ele a fazer essa escovação, para prevenir uma doença periodontal, né? Então, eu acho que tem tanto parte do médico veterinário que às vezes não instrui, né? O animal vai lá para vacinar quando filhote e fica por isso mesmo, né? Por exemplo, eu quando atendo um filhote, eu falo que é uma consulta pediátrica. Sim. Ele fica ali comigo no mínimo 1 hora, porque eu vou ensinar o que vai acontecer a cada mês de vida, eu vou ensinar como que ele sai para passear, como que ele faz para ter um relacionamento com outra espécie, como que ele escova os dentes. Em cada fase de vida eu vou orientar esse tutor, né? Então cabe ao veterinário isso e cabe ao tutor voltar para mim. Sim. Né? Não vou também bater na porta dele e falar assim, viu, você depois da consulta. Né? Ele que tem que ter essa ciência, essa educação, que ele tem que voltar pra gente fazer essa medicina preventiva. Certo. Sim. E a vacinação? O que você diz pra gente sobre a vacinação? Frequência? Então, de vacinação, ela tem se mudado muito, né? As pessoas pensam que, assim, era o protocolo antigo e acabou. É isso. Não. Né? Novos estudos estão surgindo e a vacinação tem mudado também, né? Então, cão, se for uma vacina PUP, a gente pode entrar com 30 dias, né? Se for V8 ou V10, a gente entra com 45 dias de vida. Gata com 60 dias de vida. Sim. Né? Daí com intervalo de 21 a 28 dias. Daí assim, quantas doses vão ser? O que a literatura fala para nós é que tem que ser até 4 meses de vida, né? Então, dependendo da idade que você chegou pro veterinário, vai variar de 2 doses, 3 até mesmo 4 doses, né? Lembrando que gato, a gente tem que fazer o teste de FIV e FeLV, né? Porque nós temos a vacina para FeLV, mas a gente tem que testar antes, né? Então tem todo esse cuidado que nós temos que ter. E daí a raiva a partir dos 4 meses de vida, e tem que ter um reforço, saiu há pouco tempo, antes de 1 ano de vida. Então normalmente a gente fazia 4 meses, né? Dava 4 meses, a gente pedia para voltar no próximo ano. Agora a gente sabe que não, que antes desse 1 ano de vida ele precisa tomar um reforço. Da raiva. Da V4 ou no caso da polivalente dos felinos. Sim. Né? Então precisa disso porque estudou-se mais sobre a imunidade desses animais. Né? Daí tem as que não são obrigatórias. Né? Eu vi que no mercado antes tinha, não sei se tem mais, da leishmaniose, né? Mas a gente tem que testar antes o animal se é positivo ou não. Normalmente a gente faz em zonas que são, que a gente tem um mosquito presente, né? Porque é uma zoonose. De giardia, tem alguns veterinários que fazem, outros não, porque ela não previne contra a infecção da giardia, ela só faz com que diminua esse ciclo de reinfecção, né, do paciente. Daí tem as da gripe, né, que hoje a gente tem tanto nasal, oral ou injetável, que também não é obrigatória, mas dependendo da fase do ano, se está muito frio, da rotina desse animal, a gente tem que ir adequando. Então, nunca vai ser um protocolo igual para todos os animais. Sim. A gente tem que entender a rotina dele, a fase de vida que ele chegou, as condições do tutor, e ir adequando e montando um protocolo vacinal específico. Professor, só uma introduçãozinha sobre a FIV e FeLV. Quais são os sintomas para que possa orientar as pessoas? Tá, as duas são 2 doenças virais, né? E o problema dela é exatamente esse. Ela não tem um sinal clínico patognomônico, que a gente fala. Que a gente bate o olho e fala assim, olha, esse paciente tem FIV e FeLV. Não tem. Né? Então, qualquer gato pode ter. Pode ter. Tá? Como que esse animal ele adquire essa doença? Pela mordida e lambedura dos gatos. Então, por isso que não pode deixar gato ter acesso à rua.
né? Além dos fatores de risco de ser atropelado, né? De alguém espancar esse gato, de doenças infecciosas, essa é uma das doenças infecciosas que vai passar, né? E gato, a gente sabe que vai lá no telhado e morde, briga, né? Faz parte da reprodução deles morder, né? O dorso da fêmea. Então, nesse próprio hábito do gato sair, ele pode, né? Depois desenvolver a FeV-Felv. E tem animal que, assim, ele é portador, ele está com a FeLV e ele desenvolve depois de anos, né? E daí a gente tem nas duas doenças, pode ter queda de imunidade, a FeLV pode ajudar a desenvolver algumas neoplasias, né? E daí fica muito difícil o manejo desse animal. Então o ideal é que não deixe o animal, né, o gato, sair da casa, né? Que todos os animais sejam diagnosticados, porque uma vez que ele é diagnosticado, esse animal tem que vir para mim a cada 6 meses, pra gente fazer controle da imunidade dele e fazer um check-up a cada 6 meses. Sim. Muito bom. E sobre alimentação, Hernandes? O que você nos diz? Porque não sei se você chegou a ver, mas agora a galera tá vendendo, acho que como se fosse alimento mesmo, comida. O que você diz sobre isso? Então, da parte da nutrição animal, daí volta aquilo que eu falei, depende da espécie que você, né, você tem, né? Gatos, primeiro a gente tem que entender de onde esse animal veio, né? Então o que nós sabemos hoje é que o cão, ele evoluiu dos lobos, né? Então o que a gente tem que lembrar? Os lobos, eles viviam em grupos, certo? Como funcionava? Eles caçavam juntos, presas maiores, daí eles comiam o que podiam, porque não sabiam quando que eles iam ter um outro alimento. Então por isso que o cão é desesperado para comer. Eu brinco que parece que ele estava em cativeiro, né? Amarrado, passando fome há meses. Então, por quê? Porque teve essa origem, né? Os gatos não. Os gatos, eles vieram aos poucos porque eles eram por conta dos ratos que ficavam nas plantações. E daí o humano foi vendo que isso era bom, né? Então ele fazia pequenas refeições durante o dia, né? Então eu li um artigo uma vez que falava que o gato, ele podia caçar até mais de 7 vezes no dia e nem sempre ele tinha sucesso, né? E eram pequenas presas. Então por isso que gato come várias vezes ao dia. Então a gente tem que ter essa noção, né? O cachorro, a gente vai variar aí de 2 a 4 porções. O gato vão ter que ser mais porções, né? E outra coisa, o gato, eu como neurologista, eu quero estimular, por exemplo, a parte cognitiva deles, né? Então colocar a ração naqueles brinquedinhos que ele tem que ficar estimulando para comer a ração. O gato, esconder a comida, então ração, vou colocar uma ração em cima da prateleira, uma ração escondida ali, aqui, para ele ficar caçando e procurando onde ele tá, né? O sachê é muito importante para os felinos, né? Porque a gente sabe que gato, primeiro, ele gosta de água corrente, né? Então a gente precisa de uma fonte de água para ele, né? Para que ele estimule essa injeção hídrica. Muita gente tem aquele mito de que o sachê tem muito sódio para o animal. E não é, né? Hoje eu tenho pacientes que só se alimentam do sachê. Obviamente, é isso, que não pode ser um sachê de R$2, né? Assim como a gente tem rações que são muito boas e rações ruins, né? Então a gente daí tem que ver com acompanhamento médico veterinário. E hoje a gente tem a alimentação natural, né? Que um grande problema que eu vejo é o seguinte: muitas pessoas falam, meu animal come alimentação natural. O que ele come? Arroz, carne e cenoura. Quem passou ele? Eu vi na internet. Não é assim que funciona, entendeu? Cada animal, ele tem uma necessidade energética diferente, ele tem condições diferentes. Então, se ele é um doente renal, já são outros alimentos. Se ele é um obeso, se ele é diabético, são outros alimentos que tem que ter. Então, tem que ter o acompanhamento de um nutricionista veterinário, né? Não é assim da minha cabeça, eu vou lá procurar no Google, não existe isso. Eu preciso passar com um médico especialista. E outra coisa, como que esse alimento vai ser armazenado? Como que eu tenho que descongelar esse alimento? Né? Hoje a gente tem veterinário que vai na casa do tutor ensinar realmente a fazer esse preparo, né? Hoje nós temos profissionais para isso, né? E lembrar que se nós estamos falando de um cão, o cão, antigamente, do lobo, então ele rasgava, né, a pele, ele roía o osso. Então esse atrito já ajudava a limpeza dos dentes, né? Daí ele vai para uma alimentação que é arroz, é abóbora, é batata, enfim, é alimento mole,
né? Ele não teve essa limpeza, esse atrito. Então depois ele tem que escovar o dente. Né? Então esse tutor tem que ter noção disso. Se ele tá trazendo algo que pode ser vantajoso pro animal, sim, mas ele tem que saber o que pode acarretar, como preparar isso, né? Então tem que ter essa noção dos tutores. Não é só pesquisar no Google. Não é só pesquisar no Google. Porque hoje é tudo, né? Exatamente. Inclusive, existem doenças metabólicas que podem ser ocasionadas pela alimentação errada. Sim. Né? Porque por falta de algum nutriente. O meu gato, ele teve problema renal e ele só ficou se alimentando com aquela ração prêmio urinário. E quando voltou para a ração comum, ele teve de novo pedra nos rins, né? Gato a gente tem esse problema, no geral, né? O que nós vemos dos animais, pelo menos cão e gato, é que assim, ele não pode ficar sem comer. Só que se a gente volta a comer a alimentação dele normal, ele passa mal, né? Tem que ter a síndrome da realimentação. Então tem todo um esquema de trocar de ração, voltar para normal, ou ele não estava comendo quanto que eu dou por dia até ele consumir tudo que ele precisava. Tem um cálculo que é feito para isso. Porque senão eles passam mal. Gatos, a gente sabe que eles são neofóbicos, né? Então, diferente do cão que é neofílico. Então, o gato, ele tem medo de coisa nova, ele não gosta. Né? Então, faz parte, por exemplo, da orientação pediátrica do gato falar que até 6 meses de vida você tem que dar várias consistências diferentes de alimento. Porque se até 6 meses de vida ele não comeu, não experimentou uma textura de pasta, de sachê, provavelmente, quando adulto, ele vai ser um animal que não vai gostar. Sim. Né? E daí dificulta um pouco nossa vida se ele é um animal internado. Né? Porque na internação a gente tenta de tudo para não comer. Agora, se ele não foi acostumado, se ele só estava na ração seca, não é agora que ele está doente que ele vai experimentar uma coisa nova. Né? Então a gente tem que ter noção de tudo isso. O cão, ele é mais, né? Lógico, a gente tem as exceções que são os mais chatinhos, mas no geral eles se experimentam bem, né? Agora os gatos não, o gato é muito específico na alimentação, como o resto da vida dele, né? Gato gato é super diferente. Os meus gatos, eles amavam beber água na torneira. Subia, você tinha que abrir a torneira para ele poder beber água. Aí eu comprei a fonte, eles ficaram com medo da fonte. Ficaram com medo da fonte. Aí demorou, aí eles foram, chegava perto, olhava, cheirava. Sim. Aí depois que foi se acostumando com a fonte. Essa característica do gato que gosta de beber água na torneira é muito importante a gente saber. Por quê? Tem tutor que a gente fala assim, o gato bebe água. Nossa, ele bebe muita água. Por quê? Eu chego do trabalho, eu abro a torneira, ele fica lá muito tempo bebendo água. Mas não é isso, é que ele ficou o dia todo sem beber água porque você só chega 6 horas da tarde para abrir a torneira para ele, entendeu? Ele não sabe abrir a torneira. Tem alguns que já descobrem, mas a maioria não sabe abrir a torneira, né? Por isso que a gente fala, é importante ter a fonte, porque eles gostam de água corrente. No início eles vão assustar, as minhas também, eu tenho 2 gatas, elas também se assustaram, depois de uma semana elas já acostumaram com a fonte. Mas hoje a gente tem fonte até em formato de torneira, não sei se vocês já viram. Né? Então já ajuda muito na adaptação desse animal. Eu comprei a fonte, eles ficaram meio receosos. Tinha lá o localzinho para beber água, só que queria a torneira. A torneira. Sim. Ela ia até a pia do banheiro e ficava lá aguardando você abrir a torneira ou na pia da cozinha. Exatamente. E daí é o que eu falei, o problema maior é isso, é que talvez ele não esteja ingerindo a quantidade de água que ele precisava, porque durante o dia ele fica lá parado, né, sem beber água, porque não tem ninguém para abrir a torneira para ele. Então a fonte ali sendo contínua é bem melhor. Ai, Deus. Por isso. Os gatos são sistemáticos, né? São. Eu brinco que assim, pra educar eles, tem que ser tudo no mesmo horário, todo dia. É igual pra escovar dente. Gato tem que escovar dente, né? E é difícil. Mas eu falo, é uma luta assim de 30 dias educando ele, se for
filhote é mais fácil, mas eu falo pro tutor, ó, tem que ser todo dia. Se vai ser 1h da tarde, você não pode falhar. É todo dia, 1h da tarde, vai durar 10 minutos. No começo ele vai espernear, né? Eu brinco que gato dá voador, o gato te xinga na língua dele, mas acontece, tá? Então é uma paciência que tem que ter, mas eles são metódicos, né? Igual minhas gatas, eu brinco que eu nem tenho mais despertador, porque todo dia no horário de levantar elas já estão lá miando, né? Elas sabem o horário de comer, né? Elas sabem o horário de me acordar. Eu tenho uma que ela é uma cialata, né? Uma sem raça definida com a coloração de siamês. Toda vez que eu chego do trabalho, ela já tá na porta, lá parada, me esperando. E dela sai correndo pra cama. Daí ela chega na cama, ela fica dura. Por quê? Desde filhotinha, ela subia na cama, eu deitava ela e fazia carinho na barriga. Então ela fica dura esperando eu empurrar ela pra ela virar de barriga pra cima. Então é comum. Eles gostam muito disso, né? Automaticamente eles já fazem essa rotina, mas se a gente consegue adequar isso a favor do nosso lado, já ajuda bastante. E os banhos, Hernando? O que você diz sobre banho em gato? Não gosto. Não. Por quê? Muita gente pergunta sobre isso. Nós temos 2 tipos de banho, né? Nós temos o banho estético e o banho terapêutico. Né? O banho terapêutico é o banho que o médico veterinário prescreve. Então eu sou a favor desse banho. Né? Então se o médico veterinário viu tem presença de fungo, bactéria, precisa tratar, ok, vamos dar esse banho. Se não, eu não vejo necessidade. Porque gato, ele gosta muito de feromônio, ele gosta muito de identificação através do cheiro. Tanto é que a gente tem registro de gato, por exemplo, que ficou internado e na casa ele tinha um irmão, tinha um outro gato. Quando ele volta, ele tá com um cheiro diferente. Eles brigam por conta desse cheiro diferente. Então imagina, você vai lá e dá banho, tira todo o cheiro de gato, né? O gato, ele tem marcação tanto dessa parte olfativa quanto de arranhar. Por isso que ele gosta de arranhar muito. Ele tem característica muito específica, né? E a partir do momento que você dá banho, ele perde essa característica olfativa, né? Então, eu não sou um veterinário que indica muito. Até banho em cão, quem me acompanha sabe que é muito difícil eu indicar, né? Eu indico assim, a cada 15 dias no máximo, então uma vez por mês, sabe? Eu não gosto muito disso, de tirar essa característica do que é normal, do que não é. Né? Então depende muito da espécie. Então ter uma boa higiene bucal, né? Se já tem uma crosta lá, esse dente está muito amarelado, tem que levar no veterinário para ver se realmente isso não é uma doença periodontal ou se é algo senil, né? Parte comportamental. Não sei se o animal está apresentando alguma coisa ou não. Leva uma consulta, né? Hoje eu vejo que, infelizmente, os tutores pensam que a consulta é só quando o animal está doente. Né? O ideal é levar quando ele não está doente, né? Então a partir dos 7 anos, leva para um cardiologista, leva para um neuro para fazer uma avaliação, porque às vezes o que para você é normal, o que você acha que é de idoso, não é patológico, né? Então são coisas muito sutis, né? Dava pra gente ficar falando muito só sobre isso, mas o que eu recomendo procurem um médico, né? Então façam um check-up, façam um acompanhamento. Será que esse animal pode... Eu pesquisei, já que gosto de pesquisar no Google, vai lá, eu tenho um poodle. Quais são as doenças de poodle? Né? É uma doença endócrina, é uma doença não sei o que. Procura esse especialista, tenta dar um check-up, tenta visualizar. Quanto tempo é bom ir fazendo esses exames? Então, quando ele é filhote, eu brinco que a recomendação é a cada 4 meses passar ele pelo médico veterinário. Passou de 1 ano de vida, ele já é considerado adulto na maioria das espécies, principalmente cão e gato, das raças, uma vez ao ano. Deu 7 anos, a cada 6 meses. Né? Então, a cada 6 meses, fazer um check-up, passar com o clínico geral, para caso algo aconteça, ou o clínico geral já intervir, ou ele já passar para alguém específico, que é o especialista. O senhor pode dizer que algumas doenças neurológicas que hoje acaba acarretando os animais é por conta do ser humano? Então, o problema da neuro é que nós temos muitas doenças que são idiopáticas, que a gente fala. Sim. Então, são doenças que a gente não sabe muito bem por que acontece, né? Obviamente que nós temos doenças que são por conta de cruzamento errado, né? Então,
entre irmãos. Então, aqueles canis mais clandestinos, né? Então reproduz o animal no fundo de garagem, quer vender, então a gente vê que tem algumas doenças associadas a isso, né? Tem doenças que são passadas geneticamente, né? Então de pai para filho, eles podem ter essa doença, então uma das recomendações é castrar, e daí se não castra, às vezes ainda até vende. Mas na neuro, a gente vê que tem muito a ver com alimentação, com como que esse animal, os hábitos de vida desse animal, né? Então até brinco, eu quero prevenir uma doença degenerativa. Pode ser que ela aconteça? Pode. Mas qual que é o nosso papel? Fazer um estímulo cognitivo nesse animal. Então, eu faço caminhada com ele. Você faz sempre o mesmo circuito? Hoje dá uma louca, faz ao contrário. Vai para outro bairro, né? Vai para outro parque. Cria estímulos diferentes, né? Nesse animal. Porque se você fica fazendo toda vez a mesma coisa nos mesmos lugares, acaba que você não tem esse estímulo diferente para que esse animal tenha esse sistema neurológico mais saudável. Eu vejo muito que a maioria, eles tentam trazer isso para o médico veterinário, né? E é uma coisa que nós sentimos muito, não sei se vocês sabem, mas a medicina veterinária, ela é uma das profissões que mais comete suicídio entre as profissões da saúde. Porque nós temos essa cobrança de filho, né? Mas nós não temos muitas vezes essa valorização. Então, por exemplo, o doutor fala assim, ele é meu filho, salva ele, não sei o que eles querem. Mas a sua consulta é R$300, então assim, ao mesmo tempo que eles colocam a gente lá em cima para tratar esse animal, porque esse tutor às vezes não tem a parte psicológica dele nivelada, ele cobra muito da gente, ele também não quer levar a gente lá pra cima, né? E daí o que eu falo? Essa orientação para passar no tutor flui muito do veterinário, então, vocês todos façam terapia. Eu faço já há 6 anos aí. Ótimo conselho. Por quê? Porque, gente, nós na faculdade, a gente muitas vezes, o primeiro dia de aula é comum o professor perguntar: por que você fez veterinária? A maioria fala assim: porque eu não gosto de gente. Mas quem traz o veterinário pro veterinário não é o cachorro com o cartão de crédito aqui na coleira, é a pessoa, é o ser humano, né? E eu já atendi muito problema que na verdade era psicológico do tutor e não do animal, né? Eu já atendi tutor que me mudou de casa mais de 6 vezes porque o animal latia. Eu falava assim: mas você tem um cachorro, você sabia que ele ia latir? Eu já conversei, obviamente, com toda a ética, com todo o carinho do mundo. Eu já tive tutor que saiu e ele agendou uma terapia com um psicólogo. Por quê? Eu tive que fazer essa primeira sessão de terapia com ele para convencer ele indiretamente a procurar um terapeuta. Porque não sou eu o terapeuta. Vocês vão ver que principalmente tutor idoso, eles gostam de sentar com a gente, daí eles falam assim: o que está acontecendo? Ele vai falar assim: então, há 15 anos atrás, quando eu adotei, eles contam a vida inteira deles, e daí você tem que ter essa paciência, né? Ou em caso de emergência, por exemplo, o que já aconteceu comigo o tutor chegar com o animal aqui no colo, o animal morrendo, e ele não deixar eu pegar o animal pra mim, pra eu cuidar. Ele salva, tá bom, me dá o animal. Não, mas eu quero que ele fique aqui no meu braço, porque se ele morrer eu quero que ele dentro do meu braço. Então assim, o que eu faço? Sabe? Eu já tive que pegar o tutor, pegar do braço dele e colocar ele pra fora da minha sala. Eu falar: sai da minha sala porque eu estou tentando salvar a vida dele, você está me atrapalhando. Então o veterinário ele tem que ter essa noção de que ele tem que salvar a vida do animal, mas tem uma família em volta. Né? E a gente tem que saber tratar essa família e muitas vezes dar limites, né? O exemplo que eu falei nessa emergência, né? Ele estava me atrapalhando, então eu olhava assim, eu colocava a cabeça na minha frente e o animal lá quase morrendo, e eu falei para minha auxiliar: tira ele da minha sala, porque eu não estou conseguindo, não vou conseguir salvar essa vida, porque senão não vai dar, certo? Ao mesmo tempo eu tenho tutores que são carentes, né? Ou que eles não têm noção
de que eu sou o veterinário da clínica, eu não sou o veterinário particular dele. E daí eles arrumam o nosso número em algum lugar, eles me ligam a cada uma hora, se eu não respondo, eu tenho uma vida. Eu tenho um horário de trabalho, né? Isso tem que estar muito bem definido. Às vezes eles abusam, né? Eu já cheguei a chamar a polícia, tradutor. Entendeu? Mais de uma vez, né? Então, nosso psicológico tem que estar bem para a gente passar essa informação pro tutor. Em relação a quando o animal está doente ou quando ele perde o animal, o que a gente orienta? Pelo menos o que eu aprendi. Isso foi alguns anos de terapia, uma conversa minha com a minha terapeuta. O que eu indico? Morreu um animal. Muita gente fala assim, mas pega um outro para colocar no lugar. Tá errado isso. Né? Eu não gosto de indicar, por quê? O que eu vejo bastante o bolota morreu. Pega outro, não sei o que, pega o outro. Ele está com a expectativa desse novo animal com base no animal que ele morreu. Só que cada animal é diferente um do outro. Se você tem mais de um animal, você sabe disso, que o temperamento deles são diferentes. Daí ele projeta o que ele queria do animal antigo nesse novo. E às vezes ele não gosta mais desse novo, daí depois de um tempo ele quer doar, quer devolver o animal. Mas sim, peraí, a parte psicológica desse animal que teve um lar novo, que estava começando a se apegar e agora ele vai voltar. Né? Então, já que eles querem tratar como criança, vamos pensar como se ele realmente fosse uma criança. Sim. Né? Então, tudo isso tem que ser pensado. E é o que eu falo. Na veterinária, na faculdade, a gente não aprende a lidar com gente. Né? Porque daí isso teria que ser uns 3 anos a mais de psicologia. Tinha que trazer uns professores de psicologia para nós. Mas é um amadurecimento do profissional, do médico veterinário, e a parte psicológica dele está em dia. Né? Aqui na faculdade, por exemplo, graças a Deus, eu sou responsável aqui da veterinária, mas eu sei que nas minhas costas está o centro de psicologia. Né? Então, isso já foi uma conversa que eu tive com os professores de lá. Quando eu for fazer uma eutanásia, eu quero um psicólogo aqui junto. Eu quero um aluno de psicologia aqui junto. Né? Porque esse tutor chora, esse tutor quer me abraçar. Só que daí, óbvio que eu vou ter empatia, mas e o meu lado? Eu sou uma pessoa que eu não gosto de abraço. Entendeu? Eu sou uma pessoa que não gosta de contato físico. Nesse momento eu vou abraçá-lo? Vou, mas eu não sou o melhor profissional para ficar conversando com ele sobre luto, porque eu tenho o meu individual. Né? Então, o que eu vejo em outro país, teve um congresso internacional que eu fui, que eu achei sensacional. O médico veterinário, dentro da clínica dele, ele tinha um psicólogo, que era para os funcionários dele e para os tutores. Então, sempre que tinha uma doença, ele via que a pessoa tinha uma dificuldade, ele tinha que fazer uma eutanásia, ele chamava esse psicólogo para conversar com a pessoa. Hoje nós temos, tem alguns lugares que isso eu acho sensacional. O que eles fazem? Eles fazem no último dia do animal. O que é isso? Tem uma sala que tem várias nuvens desenhadas, não tem mais nada nessa sala, tem um tapete. E nesse tapete, onde o animal vai ficar, o tapete em formato de nuvem, tem o São Francisco do lado. E daí ele fala assim, olha, hoje você pode trazer qualquer alimento que você sempre quis dar para o seu animal, tudo que ele sempre quis comer, ele não vai comer, né? Porque é a última refeição dele. Você fica aqui o tempo que for para ficar com ele, pensa bem se é isso que você quer fazer. Eu acho legal que tem alguns que tem umas lanternas que ficam na clínica, que ele fala para as pessoas que às vezes estão esperando, né, na recepção, porque na recepção a pessoa não sabe o que está acontecendo lá dentro. E às vezes dá risada, às vezes grita, enfim. Daí tem alguns lugares que é escrito, enquanto a luz estiver acesa, alguém está se despedindo do seu amor. Então, assim, é um trabalho que a gente pode fazer, são coisas mínimas, mas dá pra gente ajudar. Né? É o que eu falo, o veterinário não está preparado para fazer uma sessão, uma terapia com o humano, né? É uma coisa muito pesada para nós também, né? Nós não somos preparados para isso. Por mais que nós somos profissionais, a gente tem o nosso lado íntimo ali agindo também. Né? Igual a turma fala, mas você não sente quando você faz a eutanásia do animal? Eu sinto. Né? Só que eu não vou chorar na frente do tutor que já está chorando desesperado. Mas vamos chorar junto, então, né? Isso não pode acontecer.
né? Então eu vejo que a gente tem que instruir esse tutor, mas a gente tem que saber o nosso limite também, né? Tanto profissional quanto individual do nosso psicológico. Ele tem que estar bem preservado. Por quê? Eu vou fazer a eutanásia desse animal, só que depois tem outro ali para eu vacinar, tem uma vida que acabou de nascer. Sim. Então eu tenho que fazer essa troca muito rápido na minha mente. Então isso é uma coisa que quando eu fiz a primeira vez no hospital escola, os alunos me chamaram. Por quê? Eu comecei a fazer eutanásia, os alunos começaram a chorar. Eu falei, sai da sala. Todo mundo saiu da sala. Daí acabou a eutanásia, eu lavei a mão, eu próximo. Os alunos ficaram de boca aberta. No final do dia eles ficaram comigo, como você consegue fazer o meu eutanásia, lavar a mão e já chamar o próximo? Eu falei assim, gente, não é que eu não senti que eu sou super frio, sim, né? Eu sinto, só que eu paro pra pensar nisso no final do dia. Eu sei que tem mais vidas dependendo de mim. Se eu me abalar agora, eu vou fazer um mau trabalho pros outros seres que não tinham nada a ver com isso, que também estão dependendo de mim. Só que é o que eu falei, isso é um amadurecimento que eu tive, é o que eu trato toda terça-feira na minha terapia. Né? Então hoje tá perdendo. Então assim, hoje é o que eu falo, tem esse trabalho psicológico que a gente tem que fazer com o animal e com o tutor, com os dois, mas a gente tem que saber o nosso limite, até onde a gente é instruído para fazer e lembrar do nosso psicológico, até onde o meu psicológico vai deixar eu ir. Né? Igual eu falo, eu vou pra essa torta, não vou falar assim, não, sai daqui que não pode olhar. Coitado, né? Eu abraço, eu ofereço uma água, mas depois de um tempo eu falo assim, fica aí com ele, toma todo o seu tempo, porque ele vai ficar aqui 1 hora, 2 fica, eu vou um outro consultório atendendo. Quando você achar que tá bom, você me chama, eu venho aqui, a gente se despede e acabou. Né? Então cada um tem que saber como Isso, essa história do animal sentir a dor. Tipo, você vai aplicar uma eutanásia, o tutor tá lá, mal, o animal demora pra ir. É verdade mesmo? Não. É assim, nós utilizamos alguns fármacos, né? Na verdade são vários. E daí é o que eu falo pro tutor. Antes, primeiro, eu tenho uma boa conversa com ele e eu falo, a partir do momento que eu começo, não dá mais pra voltar atrás. Sim. Porque o que a gente faz? A gente faz uma anestesia bem profunda, então é como se o animal estivesse dormindo e não voltasse. Sim. Depois eu entro com uma medicação para parar alguns órgãos, certo? Entrei com a medicação, não tem como voltar. Não tem como depois eu fazer uma reanimação para o animal voltar agora à vida. Sim. Então, isso é feito de uma maneira rápida. Só que o que eu vejo, que daí pega um pouco no psicológico, que eu chorei 3 vezes só na minha vida para fazer eutanásia. Que foram vezes que o tutor não quer acompanhar o animal. E daí eu sinto muito. Por quê? Tem uma frase que eu gosto muito, que o animal, ele fez parte de um momento da sua vida. Você fez parte de toda a vida do animal. Né? Então, o animal viveu 12 anos da sua vida, você viveu a vida toda do animal. E chegar no momento final dele se despedir, você vai deixar ele com pessoas estranhas, com cheiros estranhos que ele nunca viu e vai dar as costas para ele sair, é uma coisa que me pega um pouco. Eu choro, eu sei que quando eu tô com gente, lógico, eu sei que tem tutor que não aguenta ver, que vai passar mal, que vai desmaiar, isso eu entendo. Sim. Mas o que eu faço realmente? Pego os estagiários e falo, abraça esse cachorro, dá o máximo de carinho que você pode para ele, para nesse último momento que ele está se despedindo com pessoas estranhas, seja confortável para ele. Né? Eu já tive paciente, estava sem levantar, né? Tava conseguindo ficar de pé. O tutor levou para fazer eutanásia, deu as costas e foi embora. Foi ele fechar a porta, o cachorro ficou de pé, olhando para a porta e chorando. Nossa, da hora, eu chorava. Daí falava pro estagiário, abraça ele, faz bastante carinho pra eu poder fazer. Na hora que ele estiver mais tranquilo, aí eu faço. Né? Mas isso é uma conduta minha, né? É o que eu falei de novo, é o meu psicológico que age aí. Mas é uma área que a gente tem que trabalhar. Sim. É uma parte mais pesadinha aí da veterinária. E teve algo assim que te marcou? Esse caso específico, que eu fiz a eutanásia chorando, soluçar. Eu injetava e chorava, soluçava. E meus estagiários em volta chorando. Obviamente, o tutor não estava junto, eu já tinha ido embora. A gente fez uma sessão de choro, né? Mas não adianta, né? Tem doenças que às vezes não tem mais o que fazer. Hoje, graças a Deus, nós temos alguns médicos, eu esqueci a especialidade deles agora na cabeça,
mas são médicos que eles não são contra a eutanásia, né? Eles acreditam em deixar o animal ir sozinho, só que dando maior conforto. Né? Obviamente não é assim, o animal tá doente, vamos deixar ele lá largado, uma hora ele morre. Não, eles vão ter a medicação, fisioterapia, controle de dor. É isso, muito obrigado pela palavra. Hoje nós temos a especialidade de paliativo, medicina paliativa na veterinária, nós somos especialistas nisso. Então, tem médicos paliativos, que eu tenho amigos que eles não fazem eutanásia. Né? Eles encaminham para um médico veterinário paliativista. Só que a gente tem que ter noção que esse médico ele vai ter o valor dele, a profissão dele também. Né? Então, às vezes o doutor não tem dinheiro, né? A opção que a gente tem é a eutanásia. Né? Já que é uma doença que não tem cura, esse animal não vai pra frente, né? A gente vai conseguir dar um conforto, porque eu falo, eu tenho a minha alimentação. Eu sou um clínico geral e neurologista, eu tenho a minha alimentação, eu tenho esse conhecimento, né? Então, tem um momento até onde a gente pode ir, mas hoje na veterinária o paliativismo está crescendo cada vez mais. Nós estamos vendo os tutores aderindo mais, né? Hoje a gente tem, eu já participei de um funeral de um cachorro, ele estava vestidinho, ele estava no caixão, daí fizeram um funeral para ele, ele foi ser incinerado, daí fizeram um baú com a estátua em cima do cachorro da raça dele para colocar as cinzas dele, daí guarda o pelinho, faz um amuleto, faz um colar. Então hoje eu vejo que os tutores estão cada vez mais aderindo a esses cuidados. Sim. Virou da família, né? Virou da família, né? Não tem como, né? Não tem, gente. Não tem, a gente se apega. Lógico, nós falamos na veterinária que a gente tem que ter cuidado com a humanização dos animais. Né? Não levar ao extremo, porque tem animal que passa mais hidratante que eu na pele, na pata. Então assim, a gente também não pode ir para os extremos, né? Mas a gente acaba se apegando, né? Tem alguns estudos que falam que as pessoas hoje estão preferindo mais ter animais como filhos do que filhos humanos. Né? Então está tendo esse apego e a gente vê que a medicina veterinária está precisando evoluir mais por questão disso, né? Igual hoje a gente tem o TI, que tem a caminha, o leito do animal, e do lado tem a cama do tutor. Né? Então tem esse serviço do tutor dormir com o animal, daí tem que ter a refeição do tutor, a refeição do animal. Então hoje nós estamos vendo que está crescendo, principalmente por conta dessa demanda e dessa humanização do pet. A pergunta que não quer calar. Você salvou o cachorro do senhorzinho? Que senhorzinho? Não deixou você tirar dos braços dele? Eu já tinha me desligado já. Nossa, eu acho que sim. Eu lembro que ele era um cardiopata. Eu lembro que ele sobreviveu. Só que depois, eu lembro que o coração dele estava enorme. Ele tinha uma cardiomegalia muito grande, assim. Só que eu lembro que ele viveu mais uma semana e daí depois ele acabou falecendo. Ele não sobreviveu. Mas não foi naquele momento. Nesse momento eu salvei. Salvou. Tem mais alguma coisa? Tiago? Tirou minhas dúvidas todas dos paliativos, que era uma dúvida que eu não tinha. Não no meu plantão, né? Finalizando aí. Meu plantão não. É isso. Sim. É isso. É Eu quero isso. agradecer você pela presença. Eu que agradeço. Muito obrigado, somos seus fãs. Imagina. Por ter aceito, né, esclarecedor. o convite, né? Sim. Isso aí é muito importante para nós e também passar o conhecimento, né? O conhecimento, principalmente para nós que estamos chegando agora. Façam terapia. Acho que a lição maior Foi essa. seja Já tem o psicólogo, né? Seja com a saúde mental em dia. Sim. Mas é isso, gente. Eu que agradeço o convite. Obrigada. Agradecer a Carol, né? Carol. E ao professor, né, que é o coordena a clínica, por ceder o espaço para nós. Né? Muito obrigado pela presença e por enquanto é só, né, gente? Vai ter mais. Isso aí vai. A gente vai
fazer mais. Precisando é só chamar. Daí a gente vai montando umas pautas legalzinhas. Já vai ligar toda hora, tá? Obrigado. Não liga toda hora. De nada. Não me ligue a cada uma hora. Tá? Vamos marcar a reunião. O seu consultório é aqui em Piracicaba? Então, eu atendia em Itatiba, né? Como agora, porque eu era só professora aqui. Sim. Eu tinha minha vida de neurologista lá, agora eu me mudei aqui para Piracicaba. Sim. Então, por enquanto, eu só, né? Tô como professor e responsável técnico aqui da clínica, da escola. Eu vou atender, eu sou um dos veterinários que vai atender aqui. Né? E por enquanto em Piracicaba vai ser só esse ponto. Só aqui. Até eu me adequar, porque eu mudei de casa, toda a fase de adaptação da Adaptação, cidade. Depois eu vejo se eu vou para outras clínicas ou não. E já tem uma previsão da clínica começar? Não posso contar. Tem um spoiler? Não, o que eu falo pra vocês é que assim, nós temos muitas novidades, eu tenho reunião quase toda semana, mas vocês vão gostar. Que bom. Né? Mas não posso. Legal. Gente, obrigado, viu? Obrigado. Quem assistiu ao Rui os e ao bastidores, a Elma que nos ajudou bastante. A galera também tá no nosso grupo participou de Pessoal do o Vitor, grupo. o Josemar, a Maria, também Sim. que puderam vir, a Carol, obrigada. Obrigado pra nós. Obrigado, gente. Obrigada, irmã. Valeu.